Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, amém? A partir de hoje eu vou estar trazendo algumas mensagens de Deus para vocês que estão inscritos aí neste canal do YouTube, você que ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva, deixe o seu like também, tá? Deus nos deu esta ideia de estar trazendo, fazendo essas mensagens, criando esse canal no YouTube para a propagação do Evangelho de Cristo. Então o único intuito que nós temos é divulgar o Evangelho de Cristo, falar do amor de Cristo por cada um de nós. O texto que eu vou estar trazendo hoje é em Ezequiel 36, capítulos 26 e 27. E o título dessa mensagem, Um Novo Espírito e o Espírito de Deus. A palavra de Deus fala assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e observeis. Deus revelou a si mesmo em duas grandes alianças. Na velha temos o tempo da promessa e da preparação. Na nova, o cumprimento e a posse. Em harmonia com a diferença entre duas dispensações, há uma dupla obra do Espírito de Deus. No Antigo Testamento temos o Espírito de Deus vindo sobre pessoas e trabalhando nelas em momentos e de maneiras especiais, operando de cima, de fora e de dentro. No Novo, temos o Espírito Santo entrando nelas e habitando dentro delas, operando de dentro, de fora e por cima. No anterior, temos o Espírito de Deus como Santo e Todo-Poderoso. Na última, temos o Espírito do Pai de Jesus Cristo. A diferença entre as faces da dupla obra do Espírito não deve ser vista como se, com o fechamento do Antigo Testamento, a antiga terminasse, e no Novo não houvesse mais obras de preparação. De maneira nenhuma. Assim como houve no Antigo Testamento benditas antecipações da habitação do Espírito de Deus, também no Novo o duplo opera ainda continua. Devido à falta de conhecimento, fé ou fidelidade, o crente de hoje pode receber somente um pouco mais do que a medida do Antigo Testamento do operar do Espírito. O Espírito de habitação foi de fato dado a cada filho de Deus, e ainda assim este pode experimentar apenas um pouco mais do que a primeira metade da promessa. Um novo Espírito nos é dado na regeneração, mas podemos conhecer quase nada do Espírito de Deus, como sendo uma pessoa viva que habita dentro de nós. A obra do Espírito de nos convencer do pecado e da justiça, em suas direção ao arrependimento, fé e novidades de vida, é a obra preparatória. A glória distintiva da dispensação do Espírito é sua divina habitação pessoal no coração do crente, onde ele pode lhe revelar plenamente o Pai e o Filho. Somente quando os cristãos entenderem isso, estarão aptos a clamar pela plena bênção preparada por eles em Cristo Jesus. Nas palavras de Ezequiel, encontramos surpreendentemente expressada em uma promessa, a dupla bênção concedida por Deus através do seu Espírito. A primeira é: porei dentro de vós espírito novo, isto é, nosso próprio espírito será renovado e vivificado pelo Espírito de Deus. Quando isso estiver terminado, haverá a segunda bênção: porei dentro de vós o meu espírito, para habitar nesse novo espírito. Deus deve residir em uma habitação feita por Ele mesmo. Ele teve que criar o corpo de Adão antes que pudesse soprar o espírito de vida nele. Em Israel, o tabernáculo e o templo tiveram que ser terminados antes que Deus pudesse enchê-los. De maneira semelhante, um novo coração é dado e um novo espírito é posto dentro de nós como condição indispensável para a habitação do próprio Espírito de Deus dentro de nós. Encontramos o mesmo contraste na oração de Davi. Primeiro, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Depois, nem me retires o teu Santo Espírito. Você pode conferir lá em Salmos 51, 10 e 11.
Veja o que está indicado nas palavras: o que é nascido do Espírito é Espírito. Está lá em João 3,6. Aí está o Espírito Divino dando à luz a um novo Espírito. Os dois são também distintos. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8,16. O nosso Espírito é o Espírito renovado, regenerado. O Espírito de Deus habita em nosso espírito, ainda que distinto desse, mas testifica nele, com ele e através dele. A importância de reconhecer essa distinção pode ser facilmente percebida. Seremos então capazes de entender a verdadeira conexão entre regeneração e habitação do Espírito. A primeira é a obra do Espírito Santo, pela qual ele nos convence do pecado, leva-nos ao arrependimento e à fé em Cristo, e concede-nos uma nova natureza. O crente torna-se um filho de Deus, um templo adequado para a habitação do Espírito, onde a fé é exercida. A segunda metade da promessa será cumprida tão seguramente quanto a primeira, entre tantos, enquanto o crente olha somente para a regeneração e renovação, trabalhos em seu espírito. Não chegará a pretendida vida da alegria e força, mas quando ele aceita a promessa de Deus de que há algo mais que a nova natureza, que é o Espírito do Pai e do Filho para nele habitar, ali se abre uma maravilhosa perspectiva de santidade e bênção. Seu desejo será reconhecer esse Espírito Santo, como ele trabalha e o que ele requer de nós, bem como saber como poderá experimentar sua habitação e a plena revelação do Filho de Deus, já que esta é a obra que ele deseja realizar. Certamente, esta questão é frequentemente formulada: como são cumpridas essas duas partes da divina promessa, simultâneas ou sucessivamente? A resposta é muito simples. Do lado de Deus, a dupla dádiva é simultânea. Deus dá a si mesmo e tudo o que ele é. Assim foi no dia de Pentecostes. Os 3.000 receberam um novo Espírito pelo arrependimento e a fé. E no mesmo dia em que foram batizados, receberam o Espírito de habitação como selo de Deus sobre sua fé. Através da palavra dos discípulos, o Espírito realizou uma maravilhosa obra entre as multidões, mudando disposições, corações e espírito, quando pelo poder desse novo Espírito que esteja neles operando, creram e confessaram, receberam também o batismo do Espírito Santo. Hoje, quando o Espírito de Deus move-se poderosamente, a igreja vive o seu poder. Os novos convertidos já podem receber, desde o início da sua vida cristã, o selo, habitação evidentes e conscientes do Espírito. Temos, todavia, indicações nas Escrituras de que pode haver circunstâncias, dependendo da unção do pregador ou da fé dos ouvintes, nas quais as duas metades da promessa não estão tão intimamente ligadas. Assim foi com os crentes de Samaria, convertidos após a pregação de Filipe, lá em Atos 8, do 5 ao 17. E também com os convertidos de Paulo, encontrou em Efeso, Atos 19, do 1 ao 7. Nesses casos, a experiência dos próprios apóstolos foi repetida. Eles foram reconhecidos como homens regenerados antes da morte do nosso Senhor. Mas foi no Pentecostes que a outra promessa foi cumprida. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. O que foi visto neles, a graça do Espírito dividida em duas manifestações separadas, pode ocorrer ainda hoje. Quando nem na pregação da palavra ou no testemunho dos crentes a verdade do Espírito de habitação é claramente proclamada, não devemos ficar admirados de que o Espírito seja somente conhecido e experimentado como o Espírito de regeneração, da nova vida. Sua presença e habitação permanecerão um mistério. Mesmo quando o Espírito de Cristo em toda a sua plenitude é derramado uma única vez como Espírito de habitação, ele é recebido e apropriado somente na medida de fé alcançada pelo crente. O Espírito primeiro opera de fora, sobre e dentro dos crentes, em palavras e obras, antes que ele habite neles e se torne sua possessão pessoal interna. Devemos fazer distinção entre o trabalhar e a habitação do Espírito. Geralmente se admite na igreja que o Espírito Santo não recebe o reconhecimento que lhe pertence como sendo igual ao Pai e ao Filho. Ele é. Afinal, a pessoa divina unicamente através de quem o Pai e o Filho podem ser verdadeiramente possuídos e conhecidos nos tempos da Reforma. O Evangelho de Cristo tinha que ser defendido do terrível equívoco que fez da justiça humana
o terreno de sua própria aceitação. A salvação pela graça divina tinha de ser sustentada. Às épocas que se seguiram foi confiado o compromisso de edificar sobre esse fundamento e divulgar o que as riquezas da graça fariam pelo crente. A igreja descansou alegremente naquilo que recebeu, salvação pela graça. Mas o ensino daquilo que o Espírito Santo faz a cada crente através da sua liderança, santificação e fortalecimento não teve o lugar que deveria ter em nossas doutrinas e vida. De fato, se revisarmos a história da igreja, perceberemos que muitas verdades importantes, claramente reveladas nas Escrituras, foram desprezadas e esquecidas, mas apenas apreciadas por uns poucos cristãos isolados. Oremos para que Deus, em seu poder, conceda um poderoso operar do Espírito em sua igreja, para que cada filho de Deus possa provar que a dupla promessa está cumprida. Porei dentro de vós Espírito novo, porei dentro de vós o meu Espírito. Oremos para que retenhamos a maravilhosa bênção do Espírito de habitação, até que todo o nosso ser seja aberto e plena revelação do amor do Pai e da graça de Jesus Cristo. Essas palavras repetidas de novo texto, dentro de vós, estão entre as palavras-chave da nova aliança. A palavra traduzida como dentro não é uma preposição, mas a mesma que aparece aqui em outras partes como seu íntimo e pensamento íntimo. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32:40. Deus criou o coração do homem para a sua habitação. O pecado entrou e o corrompeu. O Espírito de Deus empenhou-se em recuperar a posse. Jesus pôde dizer, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lá em Lucas 17:21. É dentro que devemos procurar pelo cumprimento da nova aliança. Aliança não de ordenanças, mas de vida, no poder de uma vida eterna. A lei e o temor de Deus devem ser estampados em nosso coração. O Espírito do próprio Cristo deve habitar dentro de nós como o poder de nossas vidas. Não somente no Calvário, na ressurreição ou no trono deve ser vista a glória de Cristo, o conquistador, mas em nosso coração. Dentro de nós deve estar a verdadeira manifestação da realidade e glória da sua redenção. Dentro de nós, no íntimo do nosso ser, está o santuário oculto onde a arca da aliança é aspergida com o sangue. Ela contém a lei escrita no manuscrito eterno pelo Espírito de habitação, e onde através do Espírito, o Pai e o Filho, vem agora habitar. O Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Eu gostaria neste momento de estar fazendo uma oração por todos vocês que estão ouvindo esta mensagem. Orem comigo. Ó meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa dupla bênção. Agradeço-te por esse maravilhoso templo santo que tu edificastes em mim para ti mesmo, meu Pai. Por esse novo Espírito posto dentro de mim. Agradeço-te por essa ainda mais maravilhosa santa presença, o teu próprio Espírito habitar dentro de mim e ali revelar o Pai e o Filho a mim. Oro para que o Senhor abra os meus olhos para o mistério do teu amor. Permita que tuas palavras ponham-me de joelhos em temor e tremor ante a tua condescendência e que seja seu único desejo ter meu espírito de fato como a digna habitação do teu Espírito. Permita, meu Deus, que eles me elevem em santa confiança e expectativa para buscar e proclamar tudo aquilo que tua promessa significa. Ó Pai, eu te agradeço porque teu Espírito habita dentro de mim. Possa meu caminhar diário estar em profunda reverência por tua santa presença comigo e pela grata experiência em tudo que ele opera em mim e através de mim. Assim eu oro agradecido por tudo, meu Senhor. Amém. Diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Exclusiva. Juntaste meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si.
deixe meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou. Mesmo assim, digo sim quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amas. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu Espírito Santo, sejas meu consolador, Exclusiva. minha oração, meu intercessor. Espírito Santo,